Bom dia, seja muito bem-vinda ao Amor Está no Lar. Esse é um programa para ensinar mulheres a recuperar o casamento, mesmo que esteja à beira do divórcio. Eu sou Carol Flaviano e hoje a gente vai falar sobre como lidar, o que fazer com o orgulho do marido, como lidar com esse orgulho no casamento. Então, se você tá numa relação, num casamento em que você se encontra à beira do divórcio, se você tá numa fase no seu casamento em que o orgulho ele tá muito presente, eu te pergunto, o quanto é difícil para você hoje lidar com esse orgulho no seu casamento? O quanto é difícil para você, muitas vezes, saber que você tá certa, muitas vezes saber que o outro tá errado, e mesmo você sabendo que tá certa, mesmo sabendo que e mesmo o outro sabendo que tá errado, ele não assume, ele não sabe, ele não fala pra você que tá errado, ele não sabe pedir desculpas. Então, o quanto isso é difícil pra você hoje? O quanto é difícil você tá numa relação, numa briga, em que o outro tá errado, ele sabe que tá errado, mas o fato dele não assumir deixa vocês horas, dias, semanas aí brigados, porque ele não tem, coragem de assumir ali que errou. E aí você fica nessa encruzilhada, né? Você fala, nossa, mas ele errou, por que eu tenho que ir lá e pedir desculpa por algo que eu nem fiz, né? Então, é sobre esse orgulho que acaba atrapalhando tanto o casamento e acaba impedindo vocês de conseguirem entrar num acordo, de conseguir ter um diálogo. E aí, quando você evita esses diálogos porque você não consegue transpor essa barreira, vocês acabam deixando todas essas coisas aí pra debaixo do tapete, né? Todas essas desavenças, essas brigas, e vocês não conseguem encontrar solução juntos. Então, eu quero te dizer que se você tá passando por isso, tem como resolver sim. Hoje eu trouxe uma orientação aqui que eu ensino dentro do meu curso, do meu treinamento, que é o Elo no Lar, treinamento de relacionamento. Eu trouxe uma orientação que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em orgulho no casamento, né? Quando a gente fala a palavra orgulho, e se a gente tá num casamento em que a gente sofre muito as consequências do orgulho, a gente só vê o lado ruim, né? A gente só vê o lado negativo do orgulho. Mas o orgulho, ele tem um lado bom. Então, o que é o orgulho? O orgulho, ele é o nosso reconhecimento sobre o nosso valor. É realmente reconhecer o nosso valor pessoal. E não só o nosso valor, mas o valor do outro também. Por exemplo, se o seu marido, ele tá num processo que ele tá buscando uma promoção no trabalho, então ele tá se dedicando, tá estudando, tá trabalhando mais, e se ele consegue essa promoção, isso é motivo de orgulho seu. Então você se sente orgulhosa por ele, por esse esforço que ele fez. Então isso é o orgulho e isso é bom. E da mesma maneira, você pode também sentir orgulho de você mesma. Por exemplo, agora que a gente tá no final do ano, né? Sempre começo do ano a gente faz metas, cria objetivos, principalmente com dieta, né? A gente cria aí objetivo que vai emagrecer e tudo mais. E aí, quando a gente passa, né? A gente cria esse compromisso, a gente passa por esse processo de emagrecimento e a gente consegue atingir essa meta, a gente sente orgulho. A gente fala, nossa, né? Legal, eu consegui. Eu disse que ia fazer e eu fiz. Então, isso é motivo de orgulho. Então, o orgulho, ele tem o seu lado bom, que é esse lado de favorecer a sua autoestima, de aumentar a sua autoconfiança. Então, essa parte do orgulho, ela é também importante para o casamento. É necessário ter o orgulho. Só que a única diferença entre o veneno e o remédio é a dose. É a única diferença. Então, se você tem um remédio que ele, ele tá curando as suas dores, se você começa a exagerar nessas doses, se você começa a exacerbar aí, você começa a aumentar, intensificar esse remédio, tem uma hora que ele vira um veneno e ele te mata. É a mesma coisa que acontece com o orgulho no casamento, com seu orgulho pessoal também, e o orgulho do seu marido. Se você tem o seu orgulho num nível em que você mantém a sua autoestima, que você mantém a sua autoconfiança, ok, isso é ótimo para a relação. Inclusive, isso é essencial.
para não deixar a falta de autoestima, a desconfiança tomar conta. Isso é bom. Só que a partir do momento em que você começa a identificar sinais em que esse orgulho ele tá aumentando, esse orgulho ele tá se intensificando, aí você começa a ter o orgulho como uma barreira entre você e seu marido. E aí essa barreira, ela vai causando mais distanciamento entre vocês, e aí é que tá a famosa dose que mata, né? Que leva aí à beira do divórcio. Então, é importante ter esse entendimento do orgulho e reconhecer esses sinais. E quais são esses sinais? Sinais de que o orgulho ele já ultrapassou esse limiar aí do aceitável e do recomendável. Primeiro sinal é quando você começa a identificar, ou em si mesma ou no seu esposo, uma soberba, uma arrogância. E o que é essa arrogância? A arrogância é você ter um olhar de si mesmo distorcido. É como se você se enxergasse muito maior do que você realmente é. Então, se o seu marido ele tá dominado por essa soberba, dominado por essa arrogância, ele se sente muito maior do que na verdade ele é. E quando ele faz isso, ele se sente uma pessoa, a maior de todas, ele se sente o insubstituível. E o fato dele se sentir assim, ele passa a entender e compreender e ter como certo que os problemas dele são mais importantes do que os seus. Então, as coisas dele, os problemas dele, os pontos de vista dele são muito mais importantes do que o seu e o de qualquer outra pessoa. Então, o orgulho, um desses sinais do orgulho exagerado é essa arrogância. E aí, o que acontece na comunicação? Vamos dar um exemplo prático aqui. Você tenta entrar num acordo sobre alguma questão com seu marido, você tem uma ideia legal, você sabe que vai ser bom para os dois, só que o fato de as ideias dele prevalecerem, o fato dele ser o dono da razão, impede com que você consiga ter um diálogo com ele, impede com que você consiga ter voz nesse casamento, ter voz nesse relacionamento. E aí você começa a se anular. Então essa é uma dificuldade encontrada quando você tem o orgulho aí exagerado tomando conta no casamento. Outro sinal é não reconhecer os erros. Então o homem ou a mulher que é muito orgulhoso acaba não reconhecendo os erros. E por mais que ele saiba que tá errado, por mais que ele saiba que cometeu um erro, por exemplo, vai dar um exemplo do dia a dia. Seu marido esqueceu o filho na escola. E aí foi lembrar, já tava à noite, e aí você super brava, falando, nossa, mas você esqueceu, não sei o que, ainda mais quando é com filho, né? Que a gente fica bravo mesmo. E aí ele vira pra você e fala, já foi, passou, não sei o que. É como se não existisse a palavra desculpa. É como se não existisse a palavra me perdoa, me desculpa, foi mal, errei. Não tem isso. A pessoa orgulhosa, ela não consegue reconhecer as desculpas. É como... Não sei se vocês já assistiram aqueles programas de hipnose que o rapaz fala pra pessoa fechar o olho, abre e ela, de repente ela esquece uma palavra ou esquece o nome, não consegue lembrar de jeito nenhum o nome. É a mesma coisa que acontece aqui com uma pessoa que é orgulhosa. Essa pessoa, ela não sabe falar desculpa, ela não sabe pedir. Parece que se ela falar desculpa, ela vai ter um treco, entendeu? E isso é muito comum na pessoa que é orgulhosa. E aí, esse diálogo também, ele fica complicado. Ele fica difícil de existir. E tem também um terceiro sinal, que é quando a pessoa orgulhosa, ela não aceita ajuda. Então, é uma pessoa que ela vai quebrar a cara, ela vai quebrar a cabeça, ela prefere fazer errado, mas ela não reconhece que precisa de ajuda. Ela não reconhece que tá na pior, sabe? Ela insiste no erro. Por quê? Porque ela não quer ser ajudada. Pra ela, pra uma pessoa orgulhosa, né, exageradamente orgulhosa, ela entende a ajuda como uma humilhação. Já que ela tem uma visão tão grande dela, se ela aceita ajuda, é como se ela estivesse demonstrando que ela é fraca. E por isso que no Elo no Lar, que é o meu treinamento, igual eu falei pra vocês de relacionamento, eu ensino as mulheres. Porque o homem, é raro o homem que reconhece que precisa de ajuda. Porque muitas vezes quando o casamento ele tá em crise, o orgulho ele já tá muito presente. Quer de uma parte ou quer da outra e muitas vezes das duas partes.
Então, quando você tem esse problema, você, sem conseguir se comunicar com seu marido, porque se você tivesse conseguindo se comunicar, o casamento de vocês não estaria onde está. Se você não tem essa comunicação, como que você vai falar pro seu marido que ele precisa de ajuda para ir pra terapia? Como que você vai falar pro seu marido, olha, vamos pra terapia porque ela vai te ajudar a ver os seus... Ele não vai aceitar. Por isso que eu ensino mulheres. Porque a mulher, ela consegue trazer de forma sutil, de forma subliminar, esse entendimento aí pro casamento, pro casal, tá? Porque se o homem, se ele é orgulhoso, ele não aceita. Ele não aceita ajuda. E olha o prejuízo pra ele também, né? Eu sei que às vezes a gente tá muito brava, que a gente sabe que o marido é orgulhoso, mas olha o prejuízo pra ele como pessoa. Por quê? Porque uma pessoa que ela não aceita ser ajudada, e gente, todo mundo precisa de ajuda, em alguma área da vida, certamente tem alguém que sabe ajudar e uma pessoa que tem que ser ajudada. Ninguém sabe tanto ao ponto de não precisar de ninguém para ter ajuda. Então, você imagina para essa pessoa o quanto ela é infeliz no sentido de não conseguir se desenvolver, porque ela sempre fica presa nas limitações dela. A pessoa, ela não consegue evoluir, ela não consegue ser um pouquinho melhor do que ontem, porque ela acha que ela consegue fazer tudo sozinha. Ela acha que ela pode resolver os problemas dela sozinha. E quanto mais ela acha isso, e quanto mais ela tenta isso, mais na pior ela fica. Então você, como esposa, o seu papel é entender que isso é um mal, isso é uma coisa que prejudica o seu marido. É uma coisa que atrapalha ele como pessoa. E você, como esposa, pode ajudar ele nisso. E hoje eu vou te mostrar como você ajuda. Certo? Sabe por que você precisa ajudar ele? Porque se você não ajuda, se você não entra aí ativamente para poder resolver essa situação, se você não dá importância para isso, para resolver essa questão do orgulho, esse orgulho ele vai entrando de um jeito na relação de vocês, ele vai entrando de um jeito no casamento de vocês, que o resultado final ele não tem como ser outro que não o divórcio. O resultado final não tem como ser outro do que o distanciamento entre vocês. Em alguns casos, relações extraconjugais, vícios, qualquer outra coisa ali que não seja da família. Então, por isso que você precisa estar presente para isso, prestar atenção em tudo que eu vou ensinar aqui e, principalmente, aplicar. Aplicar o que eu vou ensinar aqui, certo? Por isso que vocês precisam entender para conduzir o marido de vocês. Qual que é um erro muito comum que eu vejo quando a mulher ela tenta ajudar o marido nessa questão? É ensinar o marido. Por exemplo, acabou a live aqui, senta lá com o marido e fala, senta aqui, vamos conversar. Viu, você é muito orgulhoso, eu já identifiquei os sinais, você é arrogante, você não assume que tá errado, você não aceita ajuda. Errado, esquece, não faça isso. Você imagina você fazer isso com um homem orgulhoso. Não dá certo. Então, isso é um erro muito comum. É você tentar, do seu ponto de vista, trazer a resposta, trazer o remédio para aquele problema do seu marido. Por quê? Porque vocês dois estão num casamento aí em que os dois estão tentando dar certo. Ninguém é dono da verdade. Ninguém sabe tudo de vocês dois aí. Entendeu? A gente não sabe tudo. Então, a gente tem que ter uma posição de um passo atrás, uma posição de humildade para conseguir orientar esse marido. Então, tudo bem, você sabe do seu papel de ajudar o seu marido, mas desse jeito não é o jeito certo. E é um erro muito comum, e aí acaba dando até o resultado contrário, porque aí a pessoa faz o contrário mesmo de pirraça, que é o que eu vou falar até agora. Por quê? O que acontece? Quando um dos dois é orgulhoso, um tenta, né, o que não é orgulhoso, tenta ajudar o marido a enxergar que é, ou vice-versa. Às vezes é a esposa que é muito orgulhosa e esse marido tem que tentar ajudar a esposa a enxergar. Agora, e quando os dois são orgulhosos? Como que faz? Como que resolve? Fica difícil. Fica difícil, mas não é impossível. E aí eu vou até dar uma orientação para quem tá nessa situação. Mas assim, quando tem duas pessoas orgulhosas numa situação, numa relação,
começa uma... Lembra, né, que no o orgulho, as duas são arrogantes, as duas, uma quer ser maior que a outra, e aí começa um sentimento de competição entre o casal. O casal, ele desconfigura a família, ele deixa de ser família, que é um lugar de união, e ele começa a ser um lugar de competição, onde um quer saber mais do que o outro, um acha que tem mais a oferecer pro outro do que o outro, sabe? Um acha que tem mais a oferecer do que o outro. E aí quando vem essa competição, e essa competição ela se intensifica, aí começa, sabe o quê? As vinganças. Aí, por exemplo, marido ficou bravo, saiu, voltou 11 horas da noite. A esposa fala, então pode deixar que amanhã eu volto meia-noite. Aí começa, um atacando o outro, um pirraçando o outro. E aí, sabe uma coisa que eu pergunto e que ninguém se lembra nessa hora? Imagina os filhos, como que ficam nessa situação, vendo isso. Porque, gente, olha, a família, né, esse marido e esposa, aprende junto. Se você tem uma qualidade que o seu marido não tem, você supra essa qualidade nele. Você é o exemplo para ele e vice-versa. E essa engrenagem aí, ela vai funcionando e vocês vão se educando. E quando vocês se educam, essa educação que vocês criaram, ela é um exemplo para esses filhos. Então, para pensar na cabeça de uma criança, vendo um pirraçando o outro, um competindo com o outro, um querendo ser mais do que o outro. Começa a pensar nisso também, começa a pensar nesse prejuízo a longo prazo. A gente sabe como que é a adolescência hoje, o quanto é complicada. Será que essa atitude que a gente tem agora não vai preservar e não vai proteger os nossos filhos de muitas coisas? Essa restauração do nosso casamento hoje, ela não vai refletir na educação do meu filho amanhã? Começa a pensar nisso também quando você tiver um impulso, porque a pessoa orgulhosa também é muito impulsiva. Então começa a prestar atenção enquanto esses impulsos podem prejudicar a sua família mesmo, sabe? O desenvolvimento e a personalidade dos seus filhos. Então assim, quando você tem esse casal orgulhoso, tem essa série de brigas, essa série de desentendimentos, e aí, quando termina, o orgulho... Você acha que o orgulho vai embora? Não vai embora. Sabe o que acontece? Um finge que não se importa de um lado, o outro finge que não se importa de outro, e aí ficam os dois fingindo que não se importam, sendo que estão os dois sofrendo, os dois querendo voltar. E aí, o que você, orgulhoso ou orgulhosa, o que você tem que fazer aí? Quando os dois são orgulhosos, qual que é o direcionamento, qual que é a orientação que eu dou pra vocês? Um dos dois tem que ceder. E, geralmente, quem cede é o que sofre mais. Aí você fala, tá, então eu que vou ter que ceder porque eu que tô sofrendo mais. Se você que tem um entendimento sobre o sofrimento e todas essas emoções negativas que muitas pessoas desconhecem e muitas pessoas não usam e por isso não conseguem melhorar. O que acontece? Imagina duas pessoas passando por situações difíceis. Uma tem um entendimento do que aconteceu e outra tem outro entendimento. A depender do entendimento que você tem, você consegue ou superar ou piorar, ou cair numa depressão. E esse entendimento que eu quero passar aqui pra vocês hoje. O sofrimento, essa pessoa que mais sofre, que é a que cede, não significa que ela é a mais fraca. Significa que ela entende o que eu vou te ensinar agora, que é enxergar o sofrimento e qualquer sentimento negativo não como um mero sentimento que você tem, você guarda e você sai pra vida pra viver com esse sofrimento pro resto da sua vida. Isso não te ajuda, isso te leva à depressão. Agora, quando você entende que os sentimentos negativos, eles são sinais de ação, aí sim você consegue dar sentido para esse sofrimento, dar sentido para esse sentimento ruim. Por exemplo, você está sofrendo e você entende que esse sofrimento significa que alguma coisa não tá ruim e que você precisa fazer algo, porque, gente, a gente só consegue fazer algo ativamente do que a gente tem controle. A gente tem controle pelo outro? Não tem. Ninguém tem. Só ele.
A única pessoa que você tem controle é sobre si mesma. Então, quando você tem um sinal de sofrimento, um sinal de ação, um sinal para você agir, você tem que pensar, tá, o que que eu tenho controle aqui nessa situação? Né? Nesse orgulho, nós dois orgulhosos, nós dois competindo, nós dois um se vingando do outro, um fazendo pirraça pro outro. E eu sei que para resolver, alguém tem que ceder. Esse alguém é você. E eu quero te dizer que isso é sabedoria e, além disso, picuinha, vingança, pirraça é fácil de fazer. É muito fácil, porque você tá com raiva, você vai lá e você faz, você sente um alívio. Então, pirraça, vingança e não ceder é pros fracos, porque é fácil fazer. Eu quero ver ceder, eu quero ver falar não, eu vou ceder pelo bem da minha família. Isso é difícil, isso não é pra qualquer um. Se você realmente quer ser grande, então você tem que entender que para ser grande você precisa ser pequeno primeiro. Na Bíblia fala isso, né? Os humilhados serão exaltados. E sabe como que você se torna grande? É com o amor. O amor torna você grande. Porque o amor é cuidado, o amor é atenção, o amor é carinho, o amor é dedicação. Isso te torna grande. Agora, você ficar num casamento em que você fica fazendo picuinha, que você fica deixando os seus impulsos te dominarem, que você deixa esse sentimento ruim ser um sinal para você destruir a sua família, de um entendimento que para você não tem mais solução, aí é muito fácil. É muito fácil você agir assim e encerrar por aí. Fala, não, por aqui já deu. Quero ver dar a volta por cima. Quero ver pegar esse limão e fazer uma limonada. Isso é para os grandes. Então, se você realmente quer ser grande, começa pequeno. Começa de baixo. E se você tem um marido, que em outros casos, né, que a mulher ela não tem orgulho e até em muitos casos não tem nem o pouco que precisa, né, para ter ali o mínimo de autoestima, o mínimo de autoconfiança, e você tem um marido muito orgulhoso, essa é uma situação difícil também para você, eu entendo. Por quê? Porque você acha que o fato dele ser orgulhoso demais, você não consegue ajudá-lo. E muito pelo contrário, você consegue tanto ajudá-lo quanto se ajudar. Porque se você se anula, se você fala, ai, tudo bem, deixa pra lá, passou, já foi. Se você faz isso, você deixa de mostrar seu posicionamento. E esse posicionamento que você tá treinando ali com seu marido é o seu posicionamento para qualquer coisa na vida. Para qualquer coisa que você for fazer, na sua profissão. Se você tem esse comportamento em casa de se anular, talvez na sua profissão você também tenha esse comportamento. E você treinando isso dentro da sua casa, ali no seu lar, aprendendo junto com seu marido, você consegue, sabe? Você consegue levar isso pra sua vida. Que é aquilo que eu falei, né? Essa educação aí, um educar o outro, pros dois educarem os filhos. Então, você, esposa, que sofre com o marido, que é muito orgulhoso, você precisa entender que você precisa sim se posicionar, mas esse posicionamento tem que ser um posicionamento assertivo. Tem que ser uma comunicação assertiva. E o que é essa comunicação assertiva? É uma comunicação que ela é direta. E o que significa ser uma comunicação direta? Marido não entende cara feia. Marido não entende choro. Marido não entende falar, ai, hoje eu não quero namorar, não. Marido só entende falando mesmo, é falando. É direto, tem que ser verbal, tem que ser comunicando. E aí você pode falar assim, ah, mas aí eu tenho medo de desrespeitar, ser agressiva. Na comunicação assertiva, você não usa disso. Às vezes, a pessoa que tem uma autoconfiança baixa, ela tem medo de magoar as outras pessoas com as palavras, porque elas se sentem muito magoadas quando as palavras ferem, né? Então, é uma pessoa que ela tem cuidado com as palavras ali. E você precisa ter mesmo esse cuidado. Mas você não pode deixar de falar. Então, a comunicação assertiva é você ter, então, uma linguagem direta, que é falar, tem que falar sim, que não tá certo, e ela tem que ser clara. E como que ela é clara? Não adianta você chegar pro seu marido e você falar assim, ah,
tudo que você faz me magoa, ou tudo que você faz, você... Esse tudo, nada, esse sempre, nunca, sabe essas generalizações? Elas não resolvem, elas não trazem clareza para a conversa. Então, uma comunicação clara, ela precisa de fatos. Então, se algo aconteceu que te magoou, algo aconteceu e algo tá acontecendo que você percebe esse orgulho do seu marido, ele não reconhecendo que erra, ele não aceitando ajuda, ele sendo arrogante, você tem que trazer um fato. Então, em que momento que ele foi arrogante? Traz isso para a presença e você evita ser agressiva, se esse é o seu medo, você evita ser agressiva quando você não rotula, quando você não julga. Então, você não fala assim para ele, você é arrogante. Não, você traz uma situação em que ele vai entender a arrogância e não você julgar, porque uma vez que você faz esse julgamento, uma vez que você traz essas palavras, né, e uma vez também que você tá dominada pela raiva e um simples não, ele já vem, sabe, carregado de raiva, ele não ajuda na comunicação de vocês e ele torna essa comunicação, aí sim, agressiva e desrespeitosa. Agora, uma vez que você traz fatos, uma vez que você consegue trazer essa comunicação assertiva, você tem mais resultados no seu casamento. Então, mulher que tem um marido aí orgulhoso, não deixe de falar, comunicar mesmo. Não é ficar com raiva, não é fazer greve, não é nada disso, é falar. Tem que falar, porque o homem não entende meias palavras. O homem tem que entender palavra, tem que entender desenho, tem que entender mímica, é tudo pra fazer ser entendida, certo? E agora, trouxe uma dica extra de ouro aqui pra vocês. Então, presta atenção. Gente, vocês precisam buscar ambientes. Lembra que eu falei que não adianta você querer diretamente ensinar o seu marido. Falar, olha, você é arrogante, você precisa mudar isso. Isso não resolve, não traz resultado. Você precisa falar, sim, os fatos. Mas uma outra coisa que ajuda muito, inclusive, é você colocar o seu marido, você e seu marido, casal, em ambientes em que ele esteja com pessoas que têm uma característica de humildade. E o que é humildade? Tem muitas pessoas que confundem, né, a humildade com pobreza, com viver com poucos recursos, não tem nada disso. Humildade é quando a pessoa, ela reconhece as suas limitações e as suas fraquezas, sejam elas de quais características forem, sejam financeiras, sejam de intelectuais, seja de personalidade, qualquer fraqueza. Então, ter humildade é ter esse entendimento e esse reconhecimento das suas fraquezas, e aí, essas fraquezas, pera só um pouquinho, preciso colocar o computador no carregador, peraí. Esqueci de conectar. Pronto. Foi? Foi. Então, quando você coloca seu marido nesse ambiente, com pessoas que conseguem fazer isso, e ele consegue perceber que essas pessoas, elas não são fracas, muito pelo contrário. São essas pessoas, quando você tá nesse ambiente, você percebe isso. São essas pessoas que são as pessoas que mais ajudam a sociedade, são as pessoas que mais fazem o bem para os outros. São justamente essas pessoas que sabem reconhecer as suas próprias fraquezas. E quando você mostra esse outro olhar, quando você expõe o seu marido a esse tipo de pessoas, você traz essa mensagem subliminar para ele. Você traz essa mensagem subliminar de que, poxa, tá vendo? Aquele cara, ele falou que ele tem essa limitação, mas o cara é legal, o cara é gente boa, entendeu? Então, e ele consegue perceber isso quando ele tá com uma pessoa que ele admira muito, ele acha ela sensacional, e quando essa pessoa mostra fraqueza, ele fala, olha, que engraçado, dá pra continuar sendo uma pessoa legal, mesmo mostrando a minha fraqueza. Então, gente, começa a colocar o seu marido, procura esses ambientes em que as pessoas, elas fazem isso, em que as pessoas, elas não têm vergonha de mostrar vulnerabilidade. Que é justamente isso. A vulnerabilidade é quando você tá num lugar, você tá num ambiente que você tem uma pessoa ali que tranquilamente ela fala dos seus defeitos, das suas qualidades.
Eu fui num evento na semana retrasada que tinha um cara que ele fala, né, que ele é desprovido de beleza. E ele dá muita risada disso. E é assim que ele até consegue pegar lá as menininhas, ficar com as meninas. Por quê? Porque ele é muito sincero com ele mesmo, sabe? Ele é muito aberto e ele fica muito à vontade com as fraquezas dele. Por quê? Porque ele sabe que essas fraquezas, elas são irrelevantes perto do potencial dele. Entendeu? Então é isso que você tem que trazer pro seu casamento. Então pensa aí numa pessoa. Lembra de uma pessoa aí que você sabe que tem essa característica de ser humilde, ser uma pessoa super legal, mas uma pessoa que fala, pô, eu não sou o bonzão, não. Eu tenho um monte de defeito. Olha aqui meu defeito, tenho esse. Então pense em alguém e já busca, sabe? Busca encontros, busca estar com essas pessoas. Busca colocar o seu marido perto de pessoas assim. Eu sempre falo pro Wellington isso. A gente frequenta alguns grupos assim de encontros e a gente vê muito isso, sabe? Tipo, meu, olha aquele cara, olha que legal que ele tá falando e ele não tá nem aí, sabe? Ele tá falando das fraquezas dele. Então isso faz com que a gente quebre essa barreira de que não podemos ter fraquezas, não podemos errar, não podemos ser ajudados. E quando você começa a quebrar essa barreira com seu marido, aí sim você começa a conseguir dialogar mais com ele, aí sim você começa a ter uma cumplicidade, um lapidar, um educar o outro. Aí o seu marido ele vai perceber que ele pode aprender sim com você. Enquanto ele não tiver isso, enquanto você não for quebrando ali, ó, essa rochinha no coração dele, enquanto você não for fazendo isso aos poucos, e não é diretamente, é sempre assim, é sutil. É sutil. É a característica da mulher, né? De ser sutil na sua comunicação, no sentido de não agredir, no sentido de não trazer desrespeito e não trazer pirraça, né? Porque o orgulhoso, ele vai querer pirraçar. Vocês conseguem entender? Entende que assim, não é o 8 ou 80, não é o não falar e o falar demais. Você tem que achar o meio termo. A mulher, ela é boa nisso. Por isso que eu gosto de ensinar a mulher. A mulher, ela tem esse jogo de cintura pra conseguir fazer isso. Olha, eu não posso ser submissa no sentido de me anular. E a gente já até conversou sobre submissão aqui na semana passada. Então eu não posso me anular, eu não posso deixar de ter voz, mas eu também não posso querer que a minha voz seja a única a ser ouvida. Então, é o meio termo. E o homem é a mesma coisa. O homem, ele não pode achar que só ele é o dono da razão, mas também ele não pode achar que a mulher não pode ensinar alguma coisa pra ele. Certo? Então é isso, gente. Eu queria agradecer. Então, se você quer recuperar o seu casamento, mesmo que esteja aí à beira do divórcio, mesmo que esse orgulho ele esteja aí presente agora, não fica só no ouvir. Não pega só o que eu ouvi, que você ouviu aqui e segue a sua vida. Não, faz o que eu falei. Vai atrás de um grupo, vai atrás de um casal que você tenha como referência e que faça justamente isso, que tenha essa humildade, que tenha essa vulnerabilidade presente. Começa a colocar seu marido em ambientes assim, começa a frequentar ambientes assim. Faça isso, vai atrás disso, que isso com certeza vai ajudar. E pra você que é orgulhosa também, pensa no que eu falei de ceder. Pensa o quanto você vai mostrar a sua grandeza se humilhando, porque é o que Deus ensina. E Deus ensina. A Elisete escreveu aqui em cima, ó, os humilhados serão exaltados. É isso. É você entender que a sua grandeza, ela tá no amor. Ela não tá no confronto, ela não tá na vingança, ela não tá na pirraça. Isso é pros fracos e a gente não quer ninguém fraco aqui. A gente quer pessoas fortalecidas em Deus, fortalecidas na fé. E o que Ele ensina é isso. Então, se você precisar ceder, então ceda. Ceda pela sua família, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.